Olá, boa tarde. Agora sim, 6 horas e 7 minutos, está no ar o Câmara Informa, ao vivo aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. A partir de agora até as 6h30, você confere as principais informações do Poder Legislativo e também da nossa cidade. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público, e já mandar um abraço, o nosso carinho a todos os servidores públicos, tanto do município, estadual ou federal. Então, nosso abraço, nosso parabéns a você que é servidor público. Hoje, então, dia do servidor, dia 28 de outubro. Daqui a pouco nós temos sessão a partir das 6h30, logo após o Câmara Informa. Por isso, vamos conversar já com a repórter Ellen Francine, que está no plenário e vai nos trazer a pauta dos projetos que estarão em discussão e votação na noite de hoje. Boa noite, Ellen. Boa noite, Ariel. Exatamente, são 5 projetos, sendo que 3 estão em votação e 2, é claro, em discussão. E você acompanha a partir de agora na sua telinha quais são esses projetos de logo mais. Projeto de Lei 42 de 2014, de autoria do vereador Moacir Schmidt, dispõe sobre a proibição de inaugurar obras públicas inacabadas, mesmo que concluídas estruturalmente, mas que não estejam aptas ao atendimento imediato ao fim que se destinam. Projeto 103 de 2015, de autoria do vereador Roberto Souza Júnior, dispõe sobre a proibição da Prefeitura Municipal de inaugurar obras sob sua tutela construtiva sem a prévia aquisição do respectivo alvará de funcionamento, aquele habite-se. Ainda temos o projeto número 1 de 2015, que é de autoria dos vereadores Claudir Maciel, Pedro Francês, vereadora Marisa Zanoni e também o vereador Moacir Schmidt. Este projeto fala sobre o inciso 37 do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal. Projeto 22 de 2013, de autoria da vereadora Marisa Zanoni e do vereador vice-presidente da Casa, Pedro Francês. Denomina de Espaço Cultural vereador Sérgio Paulo Girardi o hall da sede da Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú. E ainda na pauta, o projeto 74 de 2013, de autoria do vereador Orlando Angioletti. Ele dispõe sobre a proibição da venda de animais de estimação exóticos de pequeno, médio e grande porte nas feiras realizadas aqui na cidade, Ariel. Então, são todos projetos bem interessantes nessa noite. Com certeza, Os 2 primeiros super importantes também, aliás, todos são importantes, mas os 2 primeiros aí achei bem interessante, que é em relação às obras inauguradas, inacabadas. A gente teve o caso aí do Hospital Ruth Cardoso, que foi inaugurado, não tinha alvará de funcionamento, faltavam várias obras estruturais, então com certeza projeto super importante na pauta de hoje, 2 projetos bem parecidos, o do vereador Moacir Schmidt e do vereador Roberto Souza Júnior. Exatamente, parece até que um projeto complementa o outro, Ariel? Com certeza. Ellen, já te chamo para a gente falar com o Tenente Coronel Evaldo, comandante aqui do 12º Batalhão de Polícia Militar, porque na noite de ontem, a noite de ontem foi marcada por protestos em frente à Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente após a prisão do menor acusado de atirar contra um jovem durante um assalto na noite de sábado no bairro da Barra. A polícia interveio com bombas de gás e tiros de bala de borracha para dispersar os manifestantes. Sobre esse assunto, então nós vamos conversar com o Tenente Coronel Evaldo Hoffmann para saber um pouquinho como foi essa ação da Polícia Militar ontem, já que os populares queriam invadir a Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, que fica ali na Marginal Oeste, aqui em Balneário Camboriú. Muito tumulto, Tenente? Boa noite. Operação Polícia Militar aí teve trabalho, inclusive, no reforço de Florianópolis, Primeiro, bem-vindo, boa noite à casa. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Ariel? A você de casa, um meu forte abraço. Só dizer que ontem a Polícia Militar, ela fez a prisão desse adolescente que estava na Rua Canelinha, e era esse adolescente, Ellen, que estava na Rua Canelinha, que foi ele quem puxou o gatilho. Um adolescente extremamente perigoso, com mais de 20 passagens, que deveria estar internado num casé. Como ele não estava internado, ele continuou praticando crimes. Em ele praticando crimes, hoje chora uma família de Balneário Camboriú que teve um ente querido
com a vida ceifada no final de semana. Ao fazer a entrega dele na delegacia ontem, na delegacia especializada lá da Marginal Oeste, populares, familiares, se revoltaram com essa situação que a gente vive hoje, uma legislação penal, principalmente de proteção à criança e adolescente muito frágil e que provoca uma determinada sensação de insegurança a toda a comunidade. Então, essas pessoas, dentro do direito de protestar, elas foram até a frente da delegacia para protestar. Infelizmente, esse protesto fugiu um pouquinho do controle. E essas pessoas, então, tentaram adentrar a delegacia para promover um linchamento. Obviamente que a Polícia Militar estava no local, estava dando segurança aos funcionários da Delegacia da Polícia Civil e também ao adolescente em que pese estar preso e ter cometido um ato bárbaro, mas ele estava sob a tutela do Estado. Em ele estando sob a tutela do Estado, cabe à Polícia Militar, sim, fazer a defesa da integridade dele e apresentá-lo no CASÉ de Barreiros, em São José, onde ele está, para que ele possa, então, ser julgado pelo ato infracional que ele cometeu. Ok, bem explicado, né, Ariel? Isso. Coronel, ele agora está em Florianópolis, foi transferido para Florianópolis. Está em Florianópolis e quanto tempo que ele deve ficar lá? Tem uma previsão ou depende, cada caso é um caso? Não, a audiência dele já está marcada, né? Eu não vou revelar a data agora por uma questão de segurança, claro, mas a audiência dele já está marcada e nós vamos fazer a apresentação dele no fórum para o Juizado da Infância e da Adolescência, onde ele já vai ser julgado. Essa audiência vai ser marcada para muito em breve e nós já estamos preparando todo um esquema de segurança para a vinda dele para Balneário Camboriú. A gente espera que ele receba, né, a medida socioeducativa máxima, que é de 3 anos, pelo crime bárbaro que ele cometeu. Exatamente, esse crime que, como o Ariel colocou, né, chocou toda a comunidade, né, Ariel? Com certeza, chocou, gera revolta na gente, né? Como o senhor já falou, vários crimes ele já responde, agora também fazer justiça com as próprias mãos, infelizmente, não é a saída, né, Coronel? Olho por olho, dente por dente, a humanidade ficaria cega e sem sorriso, né? Nós temos uma situação, Ariel, com relação a isso, né? Obviamente que a Polícia Militar, o limite de atuação da PM é a lei, a legislação, e a legislação determina que a gente faça a salvaguarda desse adolescente que está preso e que faça a entrega lá. Por mais que a gente esteja imbuído daquele sentimento em querer resolver o problema, mas infelizmente não é dessa forma que se faz. Nós temos que acreditar no Poder Judiciário e esse adolescente ele precisa ser entregue ao Poder Judiciário, onde ele vai ser julgado e Deus queira que receba a medida socioeducativa máxima, que é de 3 anos. Ok. Ariel, eu acho que é bem isso que foi colocado aqui, né? A questão do Poder Judiciário que precisa de uma reforma já. Com certeza, né? A maioridade penal, por exemplo, ele tem 17 anos, Coronel, esse jovem. Bom, ele tem 17 anos, Ariel, e ele tem uma extensa lista de atos infracionais cometidos. Muitas vezes a gente acaba falando muito em redução da maioridade penal. Eu gostaria primeiro de ver o ECA sendo cumprido, né? Porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é cumprido na sua totalidade, porque nós não temos, Ariel, espaço adequado para acolhimento do adolescente infrator. Hoje nós temos um CASÉ ali em Itajaí, esse CASÉ está fechado e nós encontramos sérias dificuldades hoje para alocar um espaço adequado para esse adolescente que comete ato infracional. Muitas vezes nós chegamos até a delegacia especializada com esse adolescente, o adolescente sai primeiro que a Polícia Militar da delegacia. Enquanto a gente está lá fazendo a entrega formal da documentação, do material de apreensão, ele acaba saindo primeiro que a gente, porque não tem local. Eu gostaria muito de ver o ECA sendo cumprido. Em caso esse ECA não conseguisse ser cumprido, aí sim a gente passaria para o próximo degrau, que é a redução da maioridade penal. Agora, lhe confesso que 3 anos de medida socioeducativa é muito pouco e nós precisamos sim reformular a parte das medidas socioeducativas do ECA, aumentando demais o valor dessa medida. 3 anos é pouco, um crime, um ato infracional dessa natureza deveria pegar de 10 a 15 anos, minha opinião, com um profissional de segurança pública. Para a gente finalizar, Ellen, Coronel, eu vi algumas pessoas nas redes sociais, no próprio Facebook hoje, criticando a ação da Polícia Militar. Não houve abuso, eu vi as imagens, tem até as imagens aqui, não houve nenhum abuso. Aquela era a única saída que a Polícia Militar tinha, os policiais tinham, para até preservar ali a vida dos próprios policiais que estavam dentro da delegacia, né, os policiais civis, né? Houve algum tipo de abuso? Não houve, né?
Bom, deixa eu explicar até para você que está em casa, né, e Ariel, né, Ellen, a Polícia Militar tentou negociar de todas as formas para que a delegacia não fosse invadida. Nós não conseguimos demover os manifestantes de não entrar na delegacia. A partir do momento que a gente tem as portas forçadas, que a gente tem as janelas quebradas e há, assim, a iminência de adentrar na delegacia e cometer o linchamento, a Polícia Militar ela precisa repelir aquela agressão que, poxa, parece ser até brincadeira nossa, né? Mas naquele momento ela é injusta, porque o adolescente ele já está preso, ele já está apreendido, já está aguardando ser transferido. Então, o que faz a Polícia Militar? Salvaguarda a integridade física dos funcionários e do adolescente, impede que a delegacia seja depredada e, infelizmente, a gente teve que repelir essa agressão injusta com o uso da força. E nós usamos todos materiais e armamentos menos letais, né? O baletão de borracha, nós utilizamos o gás lacrimogêneo e as granadas de efeito moral. Tudo isso visando minimizar a população que estava ali na frente. Ninguém aqui objetivou fazer uso da força exagerada ou exacerbada com relação a essa população. Essa população que é ordeira, que está sofrendo, que sofre com uma legislação fraca, que sofre com a sensação de insegurança e que sofre ao ver repetidas vezes o mesmo adolescente cometendo atos infracionais na nossa cidade. Com certeza. E aí você continua acompanhando, né, um pouquinho dessas imagens. E, Ariel, é isso. Realmente essa situação precisa mesmo ser colocada em debate, né? E a gente percebe aqui nas imagens que mesmo a polícia, com toda a ação da polícia, os manifestantes saíam e voltavam, né? Eles realmente queriam invadir a delegacia, como o tenente-coronel já falou, não é a forma certa de se fazer, depredar o patrimônio público. Então, com certeza, a Polícia Militar fez um belo trabalho na noite de ontem, e até porque o trabalho que tem que ser feito era prender o jovem já está preso. Obrigado, tenente-coronel. Ele está agradecendo aí. Muito obrigado, Ariel, obrigado, Ellen, obrigado a você de casa, né, por ter oportunizado a gente poder esclarecer aquilo que está acontecendo na nossa cidade, podendo trazer um pouquinho, né, das ações da Polícia Militar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, daqui a pouco a Ellen retorna então direto do plenário. Parabenizar, né, o tenente-coronel Evaldo Hoffmann, que chegou há pouco tempo em Balneário Camboriú e tem feito um excelente trabalho aqui na cidade. Eu moro ali nas proximidades da rua 1301 e esses dias eu estava passando pela 1401, ali se reúnem os grupinhos, os adolescentes, esses mesmos aí que cometeram os crimes, né? É crack, é maconha, e eu vi uma abordagem da Polícia Militar e um dia desse até o tenente-coronel Evaldo estava lá participando dessa abordagem a esses adolescentes. Com certeza precisamos dessa ação da Polícia Militar e que, em conjunto com a Guarda Municipal aqui de Balneário Camboriú, tem feito um excelente trabalho na segurança pública. Existem problemas? Existem problemas, claro. A segurança pública é um problema hoje em todo o país, não só na nossa cidade, mas com certeza a Polícia de Balneário Camboriú, na medida do possível, apesar do baixo efetivo, tem feito um brilhante trabalho. Nós vamos agora... Vamos conversar com o vereador Moacir Schmidt, então, vamos voltar ao plenário com a Ellen, para a gente falar sobre um pouquinho sobre esse projeto do vereador Moacir que está na pauta de hoje, que trata sobre inaugurações de prédios públicos inacabados, né, Ellen? Exatamente, é o projeto de número 42, Ariel, de 2014. Vereador, explicar para a população, né, a importância desse projeto para todos nós. Boa noite a todos, boa noite, Ariel, boa noite aos que nos assistem, aos funcionários da casa, principalmente a minha filhada, né? Porque eu digo afilhada porque eu gosto dela. Então, esse projeto começou quando eu fui presidente da Câmara. Eu recebi a Câmara, como diz, para simplificar, o oco, e o resto tudo fui eu que tive que fazer. Eu não, com o dinheiro da comunidade, lógico. Aí ficam falando isso, falando aquilo, porque inaugurou assim, inaugurou assim. Então, estando pronta, com alvará, com tudo que dê para o funcionário que vai trabalhar lá, tenha condições de trabalhar, aí sim inaugura a obra. Senão, não pode inaugurar a obra, se não for todos os quesitos, passar por todas as secretarias que tenha que passar, para aprovar ou poder inaugurar. Okay. Ariel, voltamos aí. E o vereador Moacir, boa noite. Tem um projeto do vereador Roberto também na pauta de hoje, que trata quase do mesmo assunto, né? Inauguração de prédio público com a BITSE, né? Vem complementar o projeto do senhor. Exatamente, a questão do Habite-se, né? Tem como conseguir o Habite-se sem a obra estar concluída, vereador?
Não, aqui pode, né? Aqui tudo pode. Nós, infelizmente, é assim. Em vez de inaugurar, eu não estou falando de prefeito algum, só que inauguro pela metade. Aqui, eu já dei o exemplo, aqui foi inaugurado a Câmara, não sei se ainda já tem o habite, não sei. Não posso afirmar, mas na minha época eu tive que... todos os móveis, todos, eu recebi a obra, não recebi nada dentro. Então quer dizer que foi duas inaugurações, uma quando eu terminei, que não tinha lugar, não tinha gente de pé para poder trabalhar. Então eu acho que pelo menos o mínimo tem que estar pronta, o sujeito chegar, está aqui minha mesinha, minha cadeirinha, no mínimo. Então, por isso que é esse projeto. E ele falou no projeto do Roberto Souza, o meu projeto é bem mais antigo, uns 1 ano e pouco, 2 anos atrás que eu fiz. Então, o meu está para aprovação e o do Roberto Souza tem rejeição da Comissão de Justiça e Redação. Então já começa por aí que não pode ter 2 projetos iguais. Ok. O Ariel, só para registrar que o vereador Orlando Angioletti e o vereador Pedro Francês já estão aqui no plenário querendo falar no Câmara Informa. Tá certo então, já te chamo, Ellen. Obrigado, vereador Moacir Schmidt. Uma audiência pública para discutir a situação do descarte do lixo de Balneário Camboriú acontece nesta quinta-feira, amanhã, a partir das 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. O ato faz parte da Semana Lixo Zero e vai reunir empresários de todos os ramos, autoridades e população para discutir o assunto. O evento é aberto à comunidade, como eu já falei, então, às 7 da noite, aqui no plenário da Casa. Nós vamos conversar agora com o vereador Orlando Angioletti para falar também um pouquinho sobre o projeto dele aí, que está na pauta de hoje, que trata sobre a venda de animais de estimação. Ellen. Exatamente, esse projeto já foi falado várias vezes aqui durante Câmara Informa, no jornal da Câmara, né, Ariel? Mas nada melhor do que ouvir da própria voz do vereador a importância desse projeto, né? Numa sociedade que preza tanto pelo valor dos animais e o valor da vida como um todo, né? Não só a vida humana, mas a vida animal também. Boa noite, vereador. Boa noite a todas as pessoas que nos veem de casa, sem dúvida nenhuma. Né? Nós trazemos à tona um debate muito interessante. Balneário Camboriú, a cidade ela tem uma característica muito interessante na nossa relação com os nossos animais de estimação. Eles são muito numerosos na nossa cidade. Nós temos um índice ainda relativamente alto de animais abandonados nas nossas ruas. Nós temos organizações não governamentais, ONGs, que prestam serviço social muito interessante em relação a esses animais. E nós trazemos, nesta oportunidade, o debate da comercialização dos animais exóticos e de pequeno porte na nossa cidade. Aonde estão expostos esses animais, em que condições, que condição de higiene, que condição médica de saúde que tem esse animal, não só a hora que você recebe, que você adquire, mas também no tempo que ele fica à disposição para o comércio. Então nós vamos oportunizar a cidade, estamos fazendo isso já com algumas organizações, em especial aqui eu quero falar da ONG Viva Bicho, que é a nossa parceira, é parceira do município, que sempre esteve à frente, juntamente com outras, no cuidado, no trato desses animais, principalmente os animais de rua, na questão dos veterinários, de fazerem as castrações dos animais. Então esse é o grande debate que nós estamos propondo. Já recebemos mensagens de pessoas que têm carinho especial por animais de estimação, sugestões, olha, altere aqui, seja um pouco mais criterioso ali, vamos reunir todos os veterinários que queiram estar à disposição desse debate, os donos de pet shop, de agropecuárias, que vendem, que comercializam, que atendem essas pessoas, para que a gente possa também ser uma cidade de vanguarda e dar o exemplo do bom trato, do bom cuidado que a gente tem que ter nos nossos animais. Eu que me envolvo muito nessa discussão, quero dizer que Balneário Camboriú mantém um número, não bom ou excelente, mas um número razoável na questão do abandono de animais domésticos. Só que nós temos um fenômeno aqui.
Nós temos o fenômeno das pessoas que vêm veranear na nossa cidade, acabam por um motivo ou outro. A criança pede um passarinho, pede um cachorrinho, pede um gatinho, está de férias. Tivemos até casos de coelho já. Está de férias, o pai compra, na hora de ir embora, não tem como levar, não quer levar para casa, acaba abandonando. Fica nas nossas ruas esse problema. E também fazer um chamado de alerta, com todo respeito, obviamente, mas o município de Camboriú. O município de Camboriú tem um número extremamente alto de animais abandonados. Tem que cuidar com isso. Eu não sei se as pessoas vêm de outras cidades e abandonam lá, ou ao que acontece, que o município de Camboriú, que a nossa ONG Viva Bicho também atende Camboriú, revela-se um município onde as pessoas, infelizmente, eles acabam abandonando muitos animais. Então o debate está proposto, está colocado, nós temos o nosso projeto de lei para regulamentar esta comercialização e nós esperamos fazer esse debate para vermos esta questão social tão importante. E as pessoas que têm um animal de estimação em casa sabem do que estou falando, é quase um membro da família. O carinho é tão grande, o envolvimento, o convívio é tão grande que se torna um membro da família. Como é importante a gente fazer esse debate com todo mundo. É isso mesmo, Ariel. E o vereador Pedro Francês também já está aqui a postos para falar no Câmara Informa. Tá certo. Obrigado, vereador Orlando Angioletti. Daqui a pouco já conversamos então com o vereador Pedro Francês, presidente em exercício aqui da Câmara de Vereadores. Nesta sexta-feira não haverá expediente aqui na Câmara, já que o ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, que é comemorado hoje, foi transferido para sexta. Na segunda é feriado de finados, dia 2 de novembro, portanto a Câmara retorna ao atendimento ao público na próxima terça-feira, sempre da 1 da tarde às 7 da noite e nas terças e quartas, então, as sessões a partir das 6h30. Vamos voltar agora a conversar então com o vereador Pedro Francês. Rápido intervalo? Então vamos ao intervalo e a gente retorna em seguida aqui com o Câmara Informa. Voltamos já já. Quero justiça em nome do meu filho. Ele me abandonou e fiquei sem nada. Só quero o que é justo, nada mais. A sua voz deve ser ouvida e seus direitos respeitados. Se você teve seu direito violado, procure um advogado. Advogado, a voz do cidadão. Acesse o site vozdocidadão.org.br. Pega bem, pega geral, pega carona nesse carnaval. Vale táxi, vale busão, só não vale bebida e direção. Ô garota, vê se fica esperta, dá ré, liga o pisca-alerta. Esse motora não funciona não, na hora da ação, misturou bebida e direção. Esse carnaval não pode ser o último, se beber, não dirija. Pegou carona, fez muito bem. Estamos de volta com o Câmara Informa. Vamos voltar ao plenário agora com a Ellen e conversar um pouquinho com o vereador Pedro Francês. Ellen, contigo. Exatamente. Na pauta dessa noite, como a gente já havia anunciado aqui no começo do programa, Ariel, tem uma denominação aqui que quer colocar como espaço cultural o vereador Sérgio Paulo Girardi, o hall de entrada aqui da Câmara, né? Falar um pouquinho, vereador, quem foi esse vereador tão importante para a cidade? Boa noite. Boa noite, Eli, boa noite, Ariel, boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação muito grande nós estarmos em parceria com a vereadora Marisa, protocolando nesta casa o projeto de lei 22, onde denomina o espaço cultural desta casa Sérgio Paulo Girardi. Sérgio Girardi foi um vereador, um dos mais atuantes nesta casa. Acompanhamos o trabalho dele, tudo. É um amante da leitura, é uma pessoa assim que trouxe muita contribuição aí para a cidade de Balneário Camboriú quando parlamentar. E nada mais justo de colocarmos nesta casa onde ele atuou, no espaço hoje reservado à exposição de culturas aqui
aqui artísticas que nós fazemos aqui a exposição, colocar o nome de Sérgio Paulo Girardi. É uma homenagem em memória a esse grande parlamentar que muito contribuiu com a nossa cidade. Okay. Ariel, é com você. Que foi homenageado recentemente, né? Nós tivemos aqui a sessão do vereador amigo da comunidade, o Paulo, que foi homenageado em memória, né? E o seu filho recebeu aqui homenagem em nome da Câmara de Vereadores. E a gente tem conhecimento que foi um dos vereadores mais atuantes que passou por essa casa, né, vereador Pedro? Exatamente, veio o filho dele esteve aqui recebendo a placa, isso, né? Filho. Foi indicado, inclusive, essa homenagem pela vereadora Marisa Zanoni Fernandes. O filho do Sérgio Girardi veio receber a homenagem. É um reconhecimento desta casa, tanto naquela homenagem que foi feita aí na comemoração dos 50 anos da Câmara de Balneário Camboriú, quanto também a esse projeto que agora está em apreciação hoje para a votação. Com certeza, tenhamos aí a sensibilidade dos vereadores, onde irão dar o seu voto favorável a esse projeto. É o que o vereador espera, né? Que todos Com os certeza. colegas votem a favor. Vereador Pedro Francês, presidente em exercício, né? O presidente Nilson não está, então presidente exercício hoje, vereador Pedro Francês, que vai comandar a sessão. Hoje um dia bem importante aqui para casa, que é o dia do servidor público, né? Parabenizar os nossos servidores, né, vereador Pedro? Aproveitar falando que o próprio vereador já foi um servidor público aqui da casa, né? Antes de ser vereador. Perfeito. Tive o prazer de 4 anos e meio ser servidor público municipal na Prefeitura de Balneário Camboriú, quando exercemos o cargo de diretor do Centro de Atividades Múltiplas, e por 3 anos e meio secretário desta casa, secretário de Finanças por 2 anos e meio e 1 ano de secretário de Administração desta casa. Quero aqui aproveitar a oportunidade, se assim me permitirem, de externar aqui os parabéns a todos os servidores públicos de Balneário Camboriú, especialmente aos servidores públicos desta casa, que sempre estão aí colaborando, contribuindo para o bom desempenho dos trabalhos aqui do Legislativo. Então, parabéns, que Deus os ilumine e dê muita força e saúde para que continue a estar sempre a serviço da nossa gente. Muito obrigada. E parabéns pela sua trajetória também. Fica o nosso parabéns, né, Ariel, para todos os servidores aqui da cidade, principalmente. É verdade. Servidor público muitas vezes tão criticado, né, Ellen? Nossa! Muitas vezes criticado. Xingado na fila de atendimento, né? Como se o servidor tivesse culpa do processo burocrático que não funciona, da internet que às vezes trava. E aí quem está ali na frente da população é o servidor público, que muitas vezes, Ariel, tem que servir até de psicólogo. É verdade, é verdade. Vereador Pedro, obrigado pela sua participação. Ellen, obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A partir de agora você vai ficar com a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta quarta-feira. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Lembrando que hoje às 10h30 da noite tem o Câmara Cidadã entrevistando o vereador Eliseu Pereira. Um abraço e nós nos encontramos na próxima terça-feira às 6 da tarde. Tchau, tchau. Quero justiça em nome do meu filho. Ele me abandonou e fiquei sem nada. Só quero o que é justo, nada mais. A sua voz deve ser ouvida e seus direitos respeitados. Se você teve seu direito violado, procure um advogado. Advogado, a voz do cidadão. Acesse o site vozdocidadão.org.br. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade.
Senhores vereadores, vamos dar início à reunião ordinária do dia 28 de outubro de 2015. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Azinil Medeiros, ausente. Vereador Claudir, ausente. Vereador Eduardo Torto, presente. Vereador Eliseu Pereira, ausente. Vereador Elton Garcia, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Marcela Chute, presente. Vereadora Marisa, ausente. Vereador Moacir, presente. Vereador Nilson, ausente. Vereador Orlando Angioletti, presente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, presente. Havendo número legal nos termos da lei orgânica do município e do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 18h40. Convido o vereador Orlando Angioletti para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. O pecado dos judiais está escrito com um ponteiro de ferro. Com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e dos seus altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, das árvores sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, por causa do pecado em todos os seus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da herança que te dei e te fartei de servir teus inimigos, na terra que não reconheces, porque o fogo que acendestes na minha ira irá arder para sempre. Se é que tu me entende. Metade não estava escrito, eu inventei. Convido o vereador secretário para fazer a leitura da ata da 23ª reunião ordinária do segundo período da sessão legislativa de 2015. Ata da 23ª reunião ordinária referente ao segundo período da sessão legislativa de 2015, 12ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sua presidente, o vereador Pedro Francês. Aos 27 dias do mês de outubro do ano 2015, o vereador Walter Eilis, cito a Avenida das Flores, nesta realizou-se a presente reunião ordinária. Compareceram todos os senhores vereadores e a senhora vereadora, com exceção do vereador Nilson. O senhor presidente declarou aberta a reunião às 18h43. A vereadora Marisa fez a leitura de um trecho da Bíblia. A ata da 22ª reunião ordinária foi lida pelo vereador secretário. Não ocorreu discussão da ata e não houve pedido de retificação e impugnação, sendo aquela considerada aprovada. Dando continuidade, foi lido o expediente e a pauta. Nesse momento, foram atendidos os requerimentos 494, 5, 6 e 497 do vereador Moacir. Na sequência, o senhor presidente realizou a abertura do grande expediente, ocupar a tribuna o vereador Eliseu Roberto, que concedeu ao vereador Azinil uma parte. Em seguida, ocuparam a tribuna os vereadores Eduardo e Moacir, que concedeu a parte ao vereador Azinil. Eliseu Pereira e Claudir. Também ocupou a tribuna o vereador Leonardo, que concedeu a parte ao vereador Roberto. Na sequência, o vereador Marcelo, que concedeu a parte ao vereador Eliseu e o vereador Roberto. E ainda ocupou a tribuna a vereadora Marisa, nesse momento. O vereador Azinil assumiu a presidência dos trabalhos, ocupou a tribuna o vereador Pedro Francês. Em seguida, assumiu a presidência dos trabalhos novamente o vereador Pedro. E, pela ordem, o vereador Moacir solicitou a continuação dos trabalhos sem horário regimental, o que foi acatado pelo plenário. Em seguida, feita a realização da verificação de presença em plenário, e passamos à ordem do dia. 1. Veto total ao projeto de lei ordinária 104 de 2014, que foi discutido pela vereadora Marisa, pelo vereador Roberto, pelo vereador Claudir, pelo vereador Orlando Angioletti, pelo vereador Leonardo e pelo vereador Marcelo. Colocado em votação o veto, foi o mesmo mantido. Declararam o voto os vereadores Marisa, Marcelo Roberto e Orlando Angioletti. Pela ordem, falou o vereador Roberto.
Parecer pela rejeição da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 147/2015 foi colocado em vista o pedido do vereador Peruca e foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O projeto de lei ordinária 140/2015 foi aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei 141 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Da mesma forma, 142, 149 e 152. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente convocou a senhora vereadora e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 28 de 2015, no horário regimental, e declarou em seguida encerrada a reunião às 21h36, mandou lavrar. A presente ata, que após lida e submetida ao plenário, será assinada pelo presidente e demais membros da mesa. A ata está em discussão. Encerrada a discussão, não havendo pedido de retificação ou impugnação, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Senhores vereadores, nós temos uma correspondência recebida da vereadora Marisa, justificando a ausência por participação em congresso no município de Curitiba, para fazer o registro. Pauta para a reunião do dia 28. Projeto de Lei 042/2014, de autoria do vereador Moacir, 103/2015, de autoria do vereador Roberto. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2015, de diversos vereadores. Projeto de resolução substitutivo, de autoria da vereadora Marisa e do vereador Pedro. E projeto 074/2013, de autoria do vereador Orlando Angioletti. Requerimentos a serem votados, número 500, do vereador Nilson, 501. A 513 do vereador Eliseu, a serem encaminhados 515 do vereador Peruca e do 516 do Eliseu, indicações 793, a 973, a 993, todos do vereador Roberto, 992 do vereador Moacir, 94 e 5 do vereador Peruca, 96 do vereador Torto, 97 a 1004 do vereador Marcelo, 1005 a 1007 do vereador Eliseu, 1008 do vereador Assinil, 1009 a 1012 do vereador Marcelo, 1013 da vereadora Marisa, 14 do vereador Moacir e 15 do vereador Eduardo Meneghelli Júnior. Senhores vereadores, vamos dar início aos pronunciamentos. Aos pronunciamentos e debate do grande expediente. Convido o vereador Orlando Angioletti para fazer o sorteio para a determinação da ordem dos pronunciamentos. Estão inscritos o vereador Claudi, Eliseu, Roberto, Pedro, Marcelo, Elton, Orlando e Eduardo. Com a palavra o vereador Claudi Maciel. Com a palavra o vereador Eliseu ausente, vereador Roberto ausente, vereador Pedro declina, vereador Marcelo Achute.
por até 9 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Senhor presidente, o que me traz à tribuna na noite de hoje é um fato que eu quero dar conhecimento aos senhores vereadores que tive conhecimento na segunda-feira, da qual recebi uma ligação do jornalista Valdemar, do jornal Página 3, me perguntando qual era o grau de parentesco que eu tinha na creche Viana de Carvalho. Eu respondi para ele o mesmo grau de parentesco que eu tenho há 34 anos. Minha avó, a ex-vereadora Yolanda Schutte, que teve a oportunidade de estar nessa casa em 4 mandatos, como vereador titular e um mandato como suplente, assumiu. A entidade tem 34 anos em Balneário Camboriú. Dos 34 anos que a entidade tem, aos 34 anos tem um convênio com o município de Balneário Camboriú. Passou desde a época do seu Haroldo Schutz, Leonel Pavan, que foi prefeito, Rubens Espernal, prefeito Periquito, e acredito que vai passar por vários prefeitos, porque a entidade é uma entidade filantrópica que assume um papel na qual o município, todos os senhores sabem, presta um serviço para a criança de 0 a 5 anos. Respondi ao jornalista que quando assumi como vereador nessa casa, em fevereiro, que ele estava preocupado porque o novo Código de Ética, no seu artigo 8º, diz que qualquer vereador é uma falta gravíssima receber qualquer tipo de subvenção ou de auxílio. Eu tive o prazer de ser secretário de articulação governamental e fiz uma pesquisa ao próprio Tribunal de Contas, explicando o que é subvenção social, o que é auxílio, o que é convênio. Mesmo assumi essa casa como vereador em fevereiro, já tinha um convênio, a creche Viana de Carvalho, com o município. Ele disse que iria noticiar que eu estava impedido de estar nessa casa. Muito tranquilo. Quero trazer o debate, quero ter a oportunidade, até vou solicitar a comissão de ética para mim que possa explicar. E quero dizer aos senhores que fiquei contente que isso aconteceu. Sabe por que fiquei contente? Vou ter a oportunidade de mostrar o trabalho, vou ter a oportunidade de dizer que quando assumi aqui não teve nenhum tipo de interferência. Vou ter a oportunidade, desde quando fui secretário de articulação governamental, sequer, isso vou até fazer uma crítica ao prefeito, teve o reajuste. O convênio não cresceu. Quero ter a oportunidade de estar debatendo qual é a per capita por criança. Quero ter a oportunidade de estar debatendo, e vou trazer os pais aqui, vou trazer os pais, porque todo mundo sabe que a minha avó é a presidente. O convênio tem há 34 anos. Agora, eu estou contente porque eu estou incomodando. Pode ter certeza disso. Ela já foi vereadora, já foi presidente dessa casa, já foi prefeita em exercício, fez um convênio quando era prefeita em exercício. Foi questionado pelo Tribunal de Contas, defendemos por quê? Porque não é um convênio novo. É a mesma coisa interpretar no período eleitoral, não se pode fazer convênio? Claro que se pode fazer convênio. Claro que se pode. Isso é um convênio contínuo. Não se pode renovar. Eu estou tranquilo. Quando vim para cá, não foi feito nenhum tipo de convênio. Bem tranquilo. Agora, tentaram botar o dedo na ferida. Eu não tenho ferida. Agora vou trazer dedo na ferida de muita gente. Não daqui, não estou falando daqui da casa. Estou falando do vereador. Fique muito claro. Não vou me acadelar. Sabem o amor e o carinho. Agora, vou dizer a Vossa Excelência, para ser burro não precisa estudar. Isso é... Sou vice-presidente do Centro Espírita.
Só recebe espírito lá. Dinheiro não recebe. Público. Espírito não recebemos. Quem é kardecista sabe. Do Centro Espírita. Espírita. Eu acho que alguns sabem, que às vezes eu não leio a Bíblia, creio na Bíblia, porque sou kardecista. Então eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não tem problema nenhum. Quero estar podendo debater a importância da creche Viana de Carvalho. Creche é uma coisa, é uma instituição, que começa com o CNPJ 015. O centro, o CNPJ 083. Quero poder estar debatendo a importância, quanto que nós atendemos. Quero estar podendo debater por que os convênios antigamente... Agora, interferência tinha no passado. Porque tinha que... Minha avó era vereadora, o vereador sempre votou favorável, o vereador Moacir. O vereador Claudir sempre fez defesa. A vereadora Cristina tinha convênio, eram parlamentares, tinha que aprovar para essa casa. E quando tinha uma postura contrária, quando passava para contrário, eles não faziam o convênio. Se eu tivesse a postura de oposição naquele momento, de oposição, daí sim, eu ia ter. Porque passava pela Câmara. Não ia dizer que era o prefeito, eu ia dizer que era a Câmara. Hoje não, tranquilo, pode se renovar, não tem problema nenhum, quero estar podendo debater. Assumi em fevereiro, o convênio foi feito dia 2 de janeiro, publicado. O PSDB fez tanta denúncia ao Ministério Público, eu fui lá falar com o doutor Jean, 1 ano e meio. Ele disse, vereador Marcelo Chute, 1 ano e meio eu fiz um pente fino na instituição. Mas um pente fino, porque diziam que era uma instituição religiosa. Foram ver, não é. Quando vê lá, tem 2 reloginhos. Um relógio para o centro espírita, um andar grande, bonito, me sinto bem. Amanhã eu vou trabalhar lá. Eu trabalho toda quinta-feira à noite. Segunda não deu para ir. E querem, sem problema nenhum, quero que os vereadores, vou fazer uma solicitação à comissão de ética, que protocolem, que peçam, que vão lá na instituição, que pesquisem, que vão na prefeitura ver qual foi o primeiro convênio, qual é o convênio, quem é a presidente, quem é a vice-presidente, quem é a secretária, se tem algum tipo de remuneração, que vão ao Ministério Público. E não teve interferência. Eu quero fazer o debate político depois disso acabar. Vou fazer o debate político. Pode ter certeza que daí vai vir para o embate. Vai vir vários embates políticos, mas vários, não é só um. Vários. Quero estar debatendo. Coisas que empurraram de goela abaixo nós não aceitamos. Então tem várias coisas. Vários assuntos. Agora, engraçado. O vereador que foi denunciado, teve um que ele tem escuta telefônica, não fizeram nada. Agora o vereador Marcelo, lógico, não se cala, não tem papo na língua, está botando o dedo no calo de alguns. E vou colocar mais. Pode ter certeza disso. Agora, não queiram me calar, pensando que eu vou me acadelar por causa da instituição. Pelo contrário. Pelo contrário. Não tenho ligação nenhuma. Tenho minha avó, fundadora, que recebe há 34 anos, firmou um convênio. Vamos estudar o que é convênio. O que é subvenção social, o que é auxílio. Vamos estudar. Vamos estudar. Quero explicar, quero botar nas redes sociais. Engraçado. Nós tivemos vários casos dessa casa, que até agora nada. Não denunciou, não disse. Teve que o Ministério Público pedir aqui, para nós abrir uma comissão de ética. Por quê? Eu não me acalo? Porque eu não me acadelo? Vamos colocar, quero ver a providência de cada um que tomou, em cada ato. Até agora, quero cobrar, quero perguntar, que dê um nome aos bois. Aí diz que tem uma escuta telefônica do fulano, do Beltrano, o jornal que deu o nome aos bois, eu quero apurar também. Vai encerrar, senhor presidente. Vou dizer a vocês que fazem as denúncias. Vocês não têm trabalho social. Vocês não têm trabalho social. Vocês não vão... mais um minuto aí para concluir, vereador. Pode ir. Obrigado. O vereador Pedro Francês já esteve na instituição conhecendo, dependendo dos dois embates políticos. Vereador Orlando, todos os vereadores dessa casa, todos. Vossa Excelência ajudou várias vezes o vereador Claudir, várias vezes. Todos. Agora, estampe, mas eu quero que bota na capa do jornal. Mas bota na capa do jornal.
Quero comprar bastante exemplar. Quero mostrar lá. Aí saí, quer dizer, ó, uma portinha de fora, né? Porque nem na instituição não tenho ido, pode ver. Que eu acho que botaram uma babá atrás de mim. Quero botar lá, ó, saiu. Aí, ó, tá vendo, ó? Quer fechar? Toca aquilo lá. Vamos tocar. Toquem. Vejam qual é o per capita por criança. Custa R$ 1.700 por criança. A Prefeitura Municipal. Para a entidade não custa 230. Para atender 40 horas semanais. 12 horas. Das 7 da manhã às 7 horas da noite. Vamos fazer o trabalho social. Querem entrar no embate político? Entre. Mas não querem destruir. Com a palavra, o vereador Elton declina, vereador Orlando, vai falar? Por até 9 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa saudação a todos, aos nossos colaboradores, a todos do povo que nos acompanham, a juventude do PSDB, em especial, na noite de hoje, as pessoas que nos acompanham das suas casas. Senhor presidente, ontem eu acompanhava os debates aqui dessa tribuna, onde se relatava, através dos vereadores, este crime que aconteceu, acho que foi sábado à noite, em Balneário Camboriú, do assassinato a sangue frio, né, de um funcionário público, né, no bairro da Barra, e as imagens são muito fortes e muito reveladoras de como está banalizada a questão criminal, não em Balneário Camboriú, mas na nossa sociedade. Tá? E eu ocupei a tribuna na semana passada fazendo uma denúncia nesse sentido. A nossa sociedade ela não se apercebe que o crime está evoluindo e, em vez de nós enfrentarmos, nós vamos nos encolhendo, vamos nos gradeando, nos enjaulando e achando que isso é normal, e achando que isso a gente tem que encarar como uma evolução das coisas. E não é. Só que esta discussão, vereador Moacir, é para ser feita sistematicamente, todos os dias, em todos os lugares, nas escolas. Os professores, os diretores têm que fazer o debate da questão da segurança. Nas igrejas, as igrejas têm que falar mais francamente com os seus fiéis sobre este problema sério que nós estamos vivendo. Nós não podemos imaginar que nós vamos fazer o debate político pura e simplesmente e num passe de mágica esta relação que passa pela questão do capitalismo, pela dura relação da diferença social que em Balneário Camboriú é gritante, porque nós temos uma das maiores concentrações de PIB na Avenida Atlântica e, em linha reta, uma das maiores concentrações de pobreza do estado de Santa Catarina. Nós não vamos conseguir viver pacificamente se nós não nos alertarmos e criarmos uma condição favorável. E hoje eu falava com o comandante, que deu entrevista há pouco aqui na casa, e ele me confidenciou algumas nuances sobre esse fato, esse crime. O primeiro, vereador Eliseu Pereira e vereador Zinil Medeiros, nós recebemos aqui nesta casa as pessoas lá do Nova Esperança, não, lá do São Judas, quando se intitulavam os invasores do Brejo. Eu disse, não chame de Brejo, troque o nome que vocês não merecem isso. E hoje é a comunidade do Fortaleza. Não estão nos vendo, não estão nos ouvindo nesse momento. Mas ontem eles mostraram o grau de responsabilidade social que eles têm, porque foi lá dentro que um dos marginais foi se esconder. E foi lá que ele foi identificado, e foi lá dentro que a própria comunidade disse, ou você se entrega, se apresenta, ou nós vamos fazer isso por você. O menor foi encontrado no bairro dos Municípios, é isso? Trabalho da polícia. Rua Canelinha, trabalho da polícia. Semana passada eu relatei um crime no centro da cidade, onde a polícia também foi eficiente. Agora de novo. Ontem, com o menor preso na delegacia da mulher, a comunidade se rebelou,
foi toda lá na frente, chegou até quase um princípio de tumulto na frente da delegacia, quase um enfrentamento com a polícia militar, porque as pessoas não aguentam mais. Elas querem ver a justiça ser feita. E nós vamos dizer que eles estão errados? Olha aqui, ó. Matar, não é que mataram uma pessoa. Mataram um jovem, mataram uma pessoa de família, um funcionário público e filmaram. E filmaram a frieza. E filmaram com um agravante que era um menor e principalmente esse sentimento errôneo, e é isso que eu quero falar aqui, equivocado, mas que lamentavelmente é a nossa realidade. Foi um menor, amanhã ele está na rua. É isso que revoltou as pessoas. E este menor parece que tem um pretérito não muito agradável. E este menor, ele foi preso e só ficará preso porque a sociedade se manifestou. Porque os nossos governantes, eles também têm um pouco de vergonha na cara. Eles também têm um pouco de vergonha de dar uma resposta para a nossa sociedade e dizer, olha, os menores cometem crimes, eu não criei estrutura para deixar eles presos, vamos falar a palavra mais fácil, por incompetência do Estado, esta é a verdade, mas em casos extremos, o menor vai ficar preso, sim. Este menor vai ficar preso, sim, vai ser transferido, ou para Florianópolis ou para Joinville. Não tenho dúvida disso. Ele vai ser processado, condenado e vai cumprir a pena preso. Isso que nós temos que agora revelar como fato positivo para a nossa sociedade. Andou uma onda, e essa onda ela é forte e deveras parcialmente verdadeira, o sentimento da impunidade do menor. Mas, se nós tivéssemos condições físicas para apreender o menor, ele ficaria apreendido. Como este menor vai ficar apreendido, não por força da lei, não por força do Estado, não por força da polícia, não, por força das imagens e da revolta do povo. Só que essa revolta do povo, saibam que ela foi pontual e ela deu resultado. Imaginem se nós insistentemente denunciarmos essa situação na nossa cidade. É assim que se faz o combate à violência. É assim que se chama a atenção das autoridades. Nós não podemos esperar, Pedro Francês, que se filme a morte de um jovem para que a gente tenha algum sentimento de revolta. A passividade, ela muitas vezes é negativa. A compreensão de tudo, ela não necessariamente, ela não é uma virtude. Você tem que ter a capacidade de se indignar. Eu não posso imaginar que o meu filho, as minhas filhas, possam estar numa pizzaria e um desgraçado entrar lá dentro e atirar na cabeça de alguém. E imaginar que a sociedade ia compreender que aí prenderam, era um menor e ele ia para a rua. Isso não pode ser. Balneário Camboriú não pode admitir isso, não admitiu e não vai admitir. Ontem nós estivemos lá, eu e o companheiro Corman, fomos lá na manifestação debaixo de chuva, porque cada crime que se faça aqui, nós temos que manter o mesmo grau de revolta. A polícia tem que ser intimidada pelo povo? Sim, num grau de maturidade, num grau responsável, mas tem que mandar o recado. A polícia tem que saber que nós queremos resposta. Os governantes têm que saber que nós queremos resposta. O secretário de segurança tem que saber que aqui se comete crime e nós temos que estar descontentes e mostrar o descontentamento. Ontem nós demos uma amostra de civismo, de civilidade, de manifestação pública ordeira, chateada, triste, deveras revoltosa, mas é isso que nós temos que fazer, não de uma forma pontual e continuada. Este é o conclame que eu faço a todos, que nós não perdamos essa condição de indignação diante não só dessa questão pontual, mas de tudo que nós estamos vivendo. Faça um desafio, saiam amanhã e vão num pequeno comerciante em Balneário Camboriú ver o que ele fala da segurança. Fale de um pai, de um aluno de escola pública, de escola particular, o que acontece nas redondezas. Isso não é normal. Nós temos capacidade de indignação e temos que arregaçar as mangas e mostrar a quem de direito que nós somos sim capazes de nos indignarmos e pedirmos a mudança dessa realidade nefasta, negativa e odiosa que nós estamos vivendo em Balneário Camboriú. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Eduardo Torto. Declina. Não, o Peruca eu chamei ele às 11 horas da manhã, não chegou ainda. Encerrado o pronunciamento do grande expediente, suspendo a reunião por 15 minutos, quando voltaremos com a ordem do dia. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Convido o vereador primeiro secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Assinil Medeiros, presente. Claudir Maciel, presente. Eduardo Torto, presente. Eliseu Pereira, ausente. Elton Garcia, presente. Leonardo Peruca, presente. Marcelo Achute, presente. Marisa Zanoni Fernandes, ausente. Moacir Schmidt, presente. Nilson Probst, ausente. Orlando Angioletti, presente. Pedro Francês, presente. Roberto Souza Júnior, presente. Havendo número legal, dou por reaberta a presente reunião. Vamos dar início à ordem do dia. Projeto para a primeira discussão. Projeto de Lei Ordinária 042/2014, que dispõe sobre a proibição de inaugurar obras públicas inacabadas, mesmo que concluídas estruturalmente, mas não estejam aptas ao atendimento imediato ao fim que se destinam, de autoria do vereador Moacir Schmidt. Convido ao vereador secretário para fazer a leitura dos pareceres do projeto e dos pareceres das comissões. Projeto de lei número 103 foi despachado para as comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, da mesma forma que o projeto 42. Os dois receberam os pareceres das comissões pela aprovação. Só para esclarecer, senhores vereadores, os projetos 42 e o 103, o 42 de 2014 e o 103 de 2015, que é de autoria do vereador Roberto Souza Júnior, eles tramitaram juntos e deve ser apreciado juntos, porque tratam da mesma matéria. Então, sim? Não, senhor presidente, desculpa, mas eu acho que não trata. Diz com relação, quando não tem a questão da estrutura e do quadro de funcionários já pronto para prestar serviço no local, e o outro diz o prédio não tem o habite, né? Então, enquanto a obra pública não tiver habite, não tiver ali a documentação certa, não pode ser inaugurada. E a do vereador Moacir já é uma outra etapa, seria um pouco mais na frente, dizendo que se não tiver o quadro de funcionários já contratado, não tiver a estrutura já contratada, não é isso, vereador Moacir? Não pode ser inaugurado. Acho que são duas coisas. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Roberto. Questão de ordem ao vereador Leonardo Peruca. O departamento jurídico dessa casa optou pela tramitação conjunta, porque o artigo 2º do projeto do vereador Moacir também fala de alvarás, vereador Roberto. O artigo 2º tem o seguinte texto: fica proibido o Poder Executivo Municipal de Balneário inaugurar obras públicas sem a documentação obrigatória necessária, tais como alvarás, licenças, autorização e outros. Ou seja, eles regem a mesma matéria, que é a questão dos alvarás dos habites,
que é o que o Vossa Excelência trata. Leonardo, a BITS tem uma diferença aí. Uma coisa... É uma questão de ordem, deixa ele concluir, depois eu lhe dou uma questão de ordem também. Se Vossa Excelência entende fazer a leitura dos artigos aqui, o texto do projeto de lei de sua autoria é bastante sucinto e fala. Artigo 1º. A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú somente poderá realizar a solenidade de inauguração de obra pública de prédios, imóveis de administração direta, autárquica e fundacional, após a prévia aquisição de alvará de funcionamento, entre parênteses, habites das respectivas obras. Esse é o texto de Vossa Excelência. Tá, mas eu quero dizer para você... Não, só finalizando. Termina. Fica proibido o Poder Executivo Municipal de Balneário inaugurar obras públicas sem a documentação obrigatória necessária, tais como alvarás. Então, logo, a palavra, quando se fala em alvarás aqui, subentende-se que o alvará de funcionamento, que Vossa Excelência cita no artigo 1º do seu projeto de lei, é o mesmo. Por isso que eles estão tramitando em conjunto. Os dois projetos, eles falam sim da mesma matéria. Vereador Roberto. Não está funcionando o microfone do vereador Claudir Maciel? Agora. Deu. Quero fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Esse regimento novo aí tem causado muitos conflitos, né? E para mim sempre foi pacificado, né, tanto pelo regimento anterior quanto pela prática desta casa, de que quando apresentada uma matéria, outro parlamentar não poderia apresentar a matéria da mesma natureza. Não tem sentido dois projetos iguais tramitarem na casa e depois, em plenário, querer fundir dois projetos. Não vai sair uma coisa certa. Como é que se faz isso? Se um projeto está tramitando, trata de um assunto, os demais parlamentares podem apresentar emendas, modificando, né, incluindo algo a mais naquele projeto, mas regimentalmente é assim que funciona? É permitido apresentar vários projetos tratando do mesmo assunto? Não, os dois tratam do mesmo assunto, não, tratam de inauguração de obras, né, da fase que isso deve acontecer. Isso não se faz com dois projetos, se faz com uma outra emenda. Se um diz que é quando a obra está acabada e o outro diz que é quando tem habite-se, isso é uma emenda que vai dizer. Não é uma outra lei para modificar a autoria. Qual é o artigo que está assim? Eu acho que nós vimos anotar e mudar, né? Para evitar esse tipo de situação aqui. Que negócio da China nós fizemos mudar esse regimento? Senhor, os dois projetos estão somente para apreciação hoje. Nós podemos... Não, mas estão em debate, nós temos que entender para não ter outro problema desse em outra reunião. A orientação do jurídico é que o vereador... Não, mas eu gostaria de saber o artigo. Sim, vamos ver, vamos ver a interpretação disso. Acho que pode ficar, senhor presidente, questão de ordem, uma consulta, e aí depois eu acho que o jurídico pode responder para nós ali, né, vereador Claudir. Eu vi ali com relação à questão do artigo 2º do vereador Moacir, que ele diz realmente alvarás, licenças e autorizações. É que o habites, né, principalmente quando diz com relação o habites, tem que ter o habites do bombeiro e o habites da prefeitura. É quando o edifício, na verdade, ele está apto, né, quando está apto a ser habitado, né, e aí existe um outro trâmite depois, que é a questão do alvará, que você não pode abrir de forma nenhuma, que é a questão que você tem que pegar o alvará, né, do alvará do bombeiro, de novo, você tem que pegar o alvará da saúde, tem que pegar o alvará de funcionamento, se for um comércio. E se for... então tem que pegar e fazer uma pesquisa com relação à questão da... É só para conhecimento. Isso. Já estou respondendo como presidente. Vereador... É só para conhecimento, vereador. Só para... É muita vontade. Vereador, segundo a orientação jurídica aqui, se Vossa Excelência
quiser que tramitam separadamente, você pode entrar com um recurso solicitando que os projetos sejam discutidos. Perfeitamente. Mas você tem o direito de entrar com recurso solicitando. Os projetos estão... Senhor presidente, estou aguardando o artigo para que nós possamos... O artigo 133 do Regimento Interno, é isso? Então vamos anotar para modificar esse artigo. Muito bem. Não é? Não. Hoje eles botam os dois para ser avaliado. Não tem como votar dois projetos numa única votação. Tem que modificar ali. Isso já aconteceu na questão dos centros comunitários. Isso. Que foi polêmica. Superado, então, os projetos foram apresentados. Não, eu vou discutir o projeto. Você vai discutir o projeto? Claro, eu quero discutir o projeto. Não, nós estamos em questão de ordem. Nós vamos discutir as duas matérias aqui. Tanto a... O projeto, então, está em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudir Maciel. Vou discutir só o do vereador Moacir ou do vereador... Não, pode discutir os dois. Os dois. Muito bem. Que trata sobre a inauguração de obras quando a obra estiver concluída. Só no Brasil para isso acontecer. Qualquer país sério, isso não precisava nem escrever. Né? É um projeto louvável. Né? O que não é louvável é a prática que nós vimos nisso. Né? Um é ver uma obra acabada. E a segunda, senhores vereadores, é ver um projeto acabado e com habites em Balneário Camboriú. Aí que eu parabenizo, falei que o vereador Angeleta, também o vereador Júnior, por essa ousadia. Eu duvido isso prosperar. Porque nós vamos pegar o seu projeto, eu também vou apresentar emendas a ele, e nós vamos disciplinar qual é a penalidade do administrador que, porventura, venha a fazer isso. Né? Por várias razões. Nós já questionamos isso quando foi em 2008, o Periquito ganhou a eleição, fomos fazer um levantamento, nenhuma obra tinha habites. E aí foi feita uma discussão ampla e nós tentamos estabelecer isso. A prefeitura tinha somente 2 arquitetos. Uma pediu demissão, hoje tem um só, se não me engano. Engenheiro, não sei se tem algum. Tem engenheiro? Não, Tarcísio aposentado. Não. Retornou depois de aposentado. Tivemos que chamar o Tarcísio. Mas ficamos uns 5, 6 anos sem ter um engenheiro. Sem ter um engenheiro numa prefeitura do tamanho de Balneário Camboriú. Para ver o foco, o enfoque e o grau de importância que se dá na administração em relação a projetos. Se nós pegarmos depois de 2008, nenhuma obra do município feita tem habites. E sou capaz de fazer um desafio aqui. Se lançar uma vistoria de acordo com o Código de Obras, não sei se alguma passa na condição de ter habites. Porque as obras, de modo geral, como é que elas são feitas? De improviso. É depois que a demanda já existe, não é para atuar de forma planejada, mas é depois que a demanda existe, o administrador acaba, então, fazendo um anexo, um puxadinho, e assim vai aumentando. Pode ver. Todos os colégios de Balneário Camboriú foram feitos assim. Né? Foram ampliados desta maneira. Os centros educacionais, creches, pouquíssimas delas estão num padrão adequado. Oi? Não, mas a creche Viana de Carvalho não é pública. Não é. Ela é particular. Se ela não tiver o habites, ela não tem alvará da saúde, ela não pode funcionar. Né? Eu estou me referindo a obras públicas.
Entendeu? A creche Viana de Carvalho ela é particular. Né? É isso aí. E o debate que nós vamos fazer aqui, eu vou dizer que é um debate de vanguarda, um debate inovador, e a Câmara vai ter que discutir isso, se realmente vai colocar essa regra. Porque podem ter certeza que nós vamos viver outra realidade. O município acaba não tendo moral de cobrar a regularidade de obras, a bits de obras privadas, justamente porque não dá o exemplo. Nós sabemos esse debate. O debate tomou conta da imprensa e depois caiu no vazio. Não foi dado continuidade. Tá? O que se tem de regra geral na administração pública é uma deficiência muito grande de profissionais. Eu, quando fui secretário de Planejamento, nós fomos lá em Curitiba conhecer o IPUC, famoso IPUC, porque Curitiba tem referência no planejamento a nível nacional e internacional. Então, Secretaria de Planejamento é uma coisa e o IPUC é outra coisa. É o instituto que pensa a cidade. Na época, se não me engano, eram 68 profissionais entre engenheiros e arquitetos. Então, está lá pensando, desenvolvendo a cidade, fazendo a leitura, né, da cidade através do CI, que é o centro, uma central de informação, um prédio, acho que tem uns 8 andares. Nós tivemos lá em reunião com o prefeito da época, Beto Richa, e ele nos apresentou painel em que toda a cidade é ligada a nível de informação, e aí cabe ao gestor ficar colhendo essas informações e tomando decisões, utilizando elas. Né? Isso para evitar que a gente faça obras no atropelo. Né? O que nós temos aqui, e não é vergonha, mas é uma realidade, ao longo da história de Balneário Camboriú, são desenhos arquitetônicos. Assim, por exemplo, a Passarela da Barra, uma obra de 30 milhões, não tem projeto. Tinha um desenho arquitetônico até ela ser aprovada. Desenho arquitetônico é uma ideia, né, que não envolve projetos executivos, né, que não envolve projeto financeiro, tanto é que deu uma diferença tão grande de preço do anunciado, que eu quero abrir um parênteses, eu vi no Diarinho uma informação de que a Repcom recebeu 43 milhões, pedi ao líder do governo que confirmasse isso, disse que está no portal da transparência, eu até pedi para a minha assessoria, ao invés dos 30, a Repcom está no Diarinho, semana passada saiu uma matéria. Né? Está no Diarinho, a gente precisava confirmar a informação. Né? Não que seja desacreditada a informação, mas pode ser um equívoco. Né? Publicou lá os 2 empenhos, somando 43 milhões. Eu acho que era um empenho só de 30 e o pagamento de 13. E ele somou os 2. Não é possível. Mas quero pedir aqui, aproveitar o líder do governo, traga essa informação aí. Não é? E que isso é uma realidade do município. Se a proposta do vereador Moacir e do vereador Roberto aqui prosperarem, né, seja apensadas ou não, eu vou dizer que elas são muito bem pensadas para Balneário Camboriú. Então, cumprimento a iniciativa, meu voto inteiramente favorável quando vier a votação, e acho ainda que nós poderíamos dar uma estendida nelas para deixar bem claro qual é o tipo de documentação que tem que ter antes de ser aprovada. Muito obrigado. Os projetos continuam em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Achute. É importante mesmo estar debatendo, eu não ia debater, porque os 2 projetos estão para apreciação. Digo para os senhores que é a importância mesmo de lembrarmos que de algumas obras que foram entregues, tanto no presente como no passado, sem habites. CIEP Rodesino Pavan, é uma das obras. Ginásio Sérgio Lorenzato, CAIC, a Escola Santa, só a Escola Santa mesmo, a empresa ficou até inidônea. A Câmara de Vereadores, que até hoje não tem habites. Até hoje não tem. Até hoje não tem. O Corpo de Bombeiros, até hoje não tem. Mas Vossa Excelência pode ir, eu acho que é importante. Os centros comunitários.
O hospital agora tem um provisório. E vou dizer por quê. Vou dizer por quê que todos conhecem, acho que o vereador Claudio conhece a Raquel, diretora da Vigilância do Estado de Santa Catarina. Rígida. Não foi com a mesma rigidez lá no Santinês naquele momento, mas aqui foi. Nós temos um habites provisório. Provisório. Bombeiro e um habites provisório. Entregaram, inauguraram. Minha avó foi, eu fui também. Era um galpão. Foguetório, meu Deus do céu, era foguete. Entregaram. Colégio Nova Esperança, depois está debatendo algumas obras que foram feitas. Para o exemplo, tem que começar aqui, né? Propor uma matéria dessa e essa casa não ter habites? Não, com todo respeito, temos que nós aqui irmos até... Eu tive para Vossa Excelência licitou a obra, Vossa Excelência licitou, minha avó executou, eu como secretário de administração que assumi naquele momento, fizemos, e tem que dar, já passaram vários presidentes, tem que ter o habites. Queremos cobrar do executivo, não damos exemplo no legislativo. Essa é a maneira, é fácil fazer política assim. É fácil, não tenha dúvida. Poderia estar justificando. Então, dizer a vossas excelências que primeiro temos que fazer o dever de casa. Começar a fazer o deverzinho de casa, importante, para depois estar utilizando esses mecanismos. Então, eu tenho dúvida, quando esse projeto retornar à casa, eu quero estar dando um voto favorável. Que pena que não proporam antes. Que se tivesse proposto antes, tenho certeza que muitas dessas obras, até o dia de hoje, elas não estariam. Concedo uma parte da Vossa Excelência. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Marcelo, hoje na minha entrevista que eu dei aqui na Câmara de Vereadores, eu citei tudo isso que o senhor falou. Por quê? Eu reconheço, na época da gente, por isso que eu fiz esse projeto. Que de agora em diante vai ter. Porque quando eu recebi a Câmara de Vereadores, não tinha. O Angiolete também não tinha. Até hoje não tem. Então, por isso, desse projeto. Obrigado. Eu vou fazer uma emenda a esse projeto. Eu vou dizer que as casas noturnas, porque não tem problema, empreendimentos turísticos, que também não têm habites. Vamos fazer um levantamento na cidade? Vamos fazer. Tem umas casas que estão através de liminar, porque não tem habites. Vamos fazer essa discussão. Empreendimentos turísticos, donos de televisão, de canal de televisão, que não têm habites. É importante fazer uma emenda. Entidades filantrópicas que prestam serviço ao município têm que ter habites, porque senão não tem convênio. Não tem. A colônia de pescadores tem habites? Não, uma pergunta. A igreja tem Santo Inês, tem habites? Tem habites? Nossa, não tem habites, vereador. O senhor traga que não tem, eu tenho certeza. Quando a gente diz não tem, e não vejo problema nenhum, tem bombeiro, eu não estou fazendo críticas, estou fazendo um levantamento. Não tem. A Igreja Assembleia de Deus não tem habites? Não tem. Não tem. Não tem habites, nós temos que fiscalizar. Temos que fiscalizar. Quero trazer a essa casa outras discussões que são importantes. Trazer, apontar. Rádios, canal de televisão, que também não tem habites. São concessões públicas. São concessões públicas. Vou fazer um requerimento para as concessões públicas, nós não temos legitimidade para administrar, mas para conceder o alvará, sim. Fazer uma emenda, concessão pública. Vou pegar um exemplo lá onde está o Cristo Luz. Tem um canal de televisão lá, comunitário. É verdade, assisto. Não é ligado a partido político nenhum, dá para ver, nenhum. Qualquer um pode ir lá dar entrevista, não fala mal de ninguém. Vê se tem habites. Outro empreendimento público. Vamos ver. Vamos ver agora os empreendimentos que têm incentivo público, fiscal, se tem habites. Vamos fazer essa discussão.
Tem problema nenhum de fazer. Tem problema nenhum. Nenhum de fazer. Vamos ver agora mais. Concessões públicas. Concessões. Que essa cidade fez no passado, que até hoje tem. Se aonde estão algum desses empreendimentos tem habites? Vamos ver. Não tem. Então, muito tranquilo e fazer o debate. Não tem problema nenhum que amanhã lá vão lá na oficial lá da oposição bater na TV. Lá é pau, né? Nunca vi levar tanto. Parece mulher de bandido. Nunca vi apanhar tanto. Pega um lá, um pica-pau lá, que diz, é desbocado. Vai candidato a vereador, quando vem aqui tem a formalidade dele. A minha é essa, esse é meu jeito. Quem gostou, gosta. Quem não gosta, faz um requerimento ali para a comissão de ética, dizendo que eu estou tendo decoro parlamentar. Sem problema. Então é essa discussão que eu quero fazer na noite de hoje. Espero aos senhores vereadores que volte quanto antes esse projeto, porque com certeza estarei protocolando uma emenda para estar dizendo que algumas concessões públicas, dentro da minha linha de raciocínio, também tenho que ter habites para ter o alvará de funcionamento. Só uma parte. Claro. Não tem, Balneário não tem o engenheiro. Agora é que o Tarcísio voltou para ajudar. Tem o Claudinei também, tem o Claudinei. Claudinei não é funcionário. É funcionário público concursado, Claudinei. Posso entregar para Vossa Excelência. Claudinei Loz? Não, esse é um outro lá de Camboriú. Claudinei, engenheiro da Secretaria de Planejamento concursado. Não, pode ser. Aí tem um arquiteto Elvis. Elvis, um grande arquiteto. Mas assim, eu entendo aqui que o foco da discussão são obras públicas. Porque obras privadas, a lei já exige. O município que é na verdade, vamos dizer, facilitador, e acaba dando o chamado alvarás provisório. Nenhuma obra privada pode funcionar se não tiver habites. Nenhuma boate, sob pena de acontecer o que aconteceu lá em Santa Maria. Não pode. Não pode. Se tem alguma funcionando, vereador, Vossa Excelência tem a obrigação de trazer aqui para nós tomarmos providência e evitar que daqui a pouco ocorra uma tragédia. Não é? Exigir documentação de entidades conveniadas, eu acho que é o mínimo que o município pode fazer. Por isso que tem uma controladoria, agora criou uma secretaria de transparência. Se isso está em jogo, mas se isso está em jogo, nós vamos cobrar de quem? Se a administração é continuada há 7 anos. Vamos cobrar de quem? Vamos dar nome aos bois, então. É isso que tem que fazer. Nós estamos tratando de obras públicas que não tem uma regra. Se errou muito no passado. Se aprovar uma legislação dessa, nós vamos deixar um grande legado para o futuro. Podem ter certeza. Por isso, parabenizo mais uma vez ao vereador Júnior e ao vereador Moacir. Mas eu também sou favorável à matéria, não tenho dúvida. Estou dizendo que, infelizmente, a legislação diz, e desde que você concede o primeiro alvará, né, isso pode... eu acho que o vereador Orlando Gilete, advogado, pode dizer que a partir do momento que você concede o primeiro alvará, o município concede, ele consegue, através de liminar, ir renovando toda... eu posso dizer vários casos aí, de vários comércios que não têm habites, estão abertos através de liminares. Motel Guins é um que não tem... É motel, está como hotel, não tem habites. O município tentou caçar o alvará, eu fui uma das pessoas que tentei e ganhou na justiça. Rua 200. Não tem habites. Não tem habites. Não, fizemos um requerimento à Secretaria de Planejamento. Não tem habites. Não tem habites. Não tem habites. Ele não tem habites. Ele tem habites parte. Não, mas tudo bem. Não tem habites. Não tem habites. Podemos fazer discussão. E podemos pegar outros locais. Não estou discutindo. Não tenha dúvida que é obrigação do próprio município fiscalizar suas obras públicas. Estou dizendo que, da mesma linha que eu coloquei das entidades que tem que ter as obras que têm um investimento público-privado, que nós temos, ou que tem qualquer tipo de isenção, é isso que eu quero colocar, tem que ter também, nós temos que cobrar que tenha toda a documentação. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, o vereador Moacir e o vereador Roberto Souza Júnior. Os projetos continuam em discussão. Com a palavra o vereador Roberto Souza Júnior. Obrigado, presidente. É bom quando a gente protocola, né, vereador Marcinho, um projeto na Câmara e dá essa discussão, dá essa oportunidade de debater
sobre uma matéria que eu acho muito importante. Realmente concordo, nós temos que começar a dar exemplo de casa, né? E eu não sou presidente, mas se eu tivesse sido presidente, eu ia tratar, né, de tentar resolver esse problema que a Câmara de Vereadores foi construída com projeto aprovado dentro do terreno, tudo certo, eu não sei por que não consegue ter o habitus. Eu, sinceridade, vereador Marcelo, não sei por que a Câmara de Vereadores não consegue. Não sei por que não consegue. Aí eu não sei, só tem que perguntar para o presidente. O vereador Pedro acho que não vai saber responder, tem que perguntar para o vereador Nilson por que ainda não tem por que não tem o habitus na Câmara de Vereadores. Mas nós temos que começar de caso exemplo. E o projeto ele define isso. Realmente, a lei já diz que todo comércio que ou prédio, comércio, casa, né, ela tem que ter o habitus. Né, se for comércio, tem que ter os devidos alvarás. Hoje tem uma restrição muito grande. Tá? Tem uma restrição muito grande. Se for prédio novo, você não pega provisório. Esse provisório aí, porque são obras antigas, que hoje até a prefeitura e o bombeiro encontram uma dificuldade muito grande, de dar o habitus, porque não estão dentro das conformidades legais. Como que você vai dar um habitus, vai dar um documento dizendo que a obra está regular, sendo que ela não está dentro da lei, não está cumprindo aquelas determinações que hoje a lei estabelece? Então, realmente é uma situação muito complicada com relação à questão dessas obras antigas. Se ela me permite uma parte. Permito, sim. Eu tenho uma outra sugestão de emenda, né, para ter o habitus do bombeiro, porque eu também tenho o habitus do bombeiro. Né, quem constrói sabe disso, para fazer uma emenda. Não sei se essa casa tem o habitus do bombeiro também. Tem que ter. Nem a prefeitura não tem habitus. Mesmo sendo uma obra antiga, dá para regulamentar a qualquer momento. Então, uma sugestão, que também tem que ter o habitus do bombeiro, não provisório, mas sim definitivo, uma sugestão. O habitus você só pega o habitus da prefeitura se tiver o habitus do bombeiro. Só consegue pegar o habitus do bombeiro, o da prefeitura se tiver o habitus do bombeiro, Marcelo. Eu tenho habitus do bombeiro, não tenho na prefeitura. A lei diz isso, é verdade. Então, o objetivo do projeto é começar o exemplo de casa. Muitos comerciantes, quando são questionados por que o comércio dele, ou a casa, ou algum empreendimento, não tem o habitus e não pode ter o alvará, e como que a prefeitura não tem? A própria prefeitura, alguns postos de saúde nossos, alguns colégios que têm a movimentação da nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças. Nós, como os entes públicos, nós temos que começar a dar o exemplo de casa. E o objetivo do projeto é esse. O objetivo do projeto é começar a dar o exemplo de casa. Se nós cobramos da população, cobramos do dono do comércio, cobramos do dono do prédio, nós temos que começar a nós mesmos nos fiscalizar, a nós mesmos cumprir a lei antes de exigir dos outros. E o objetivo do projeto é esse. É lógico que existe algumas pessoas que que acham difícil cobrar, porque realmente são obras muito difíceis, muito antigas, que são difíceis de regulamentar, mas eu acho que a partir desse momento, né, que o Brasil vive, que nós vivemos, eu acho que nós temos que começar a dar exemplos. E o projeto, ele vai nesse sentido. Vai nesse sentido de trazer a legalidade. Obrigado, senhor presidente. Os projetos continuam em discussão, não havendo quem queira discutir, os projetos não estão apresentados. Projetos para votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2015,
que insere o inciso 37º ao artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, autor diversos vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2015, portou nessa casa e foi despachado para a Comissão de Justiça e Redação, a qual deu o parecer pela aprovação. Presidente. Questão de ordem, o vereador Marcelo Achuti. Eu tenho uma dúvida em relação à matéria. Não sei se eu sei que foi reformulado tanto o regimento interno como a lei orgânica do município. No meu entendimento, por isso nós temos a assessoria da casa, eu tenho entendimento que falta uma assinatura para esse projeto poder tramitar na casa. Então eu gostaria que antes que ele entrasse no processo de votação, a nossa assessoria jurídica pudesse nos informar se o projeto está apto ou não para votação. Isso é um ponto. Então eu tenho dúvidas em relação à matéria. Para não inviabilizar, eu gostaria que Vossa Excelência... 2 minutos, eu acho que nós pedimos intervalo. Então, para o meu entendimento, ele não está apto para estar na ordem do dia de hoje. Então, esse é um entendimento, meu entendimento, tem que ver, pode ser que a lei orgânica do município foi modificada e a gente não tem conhecimento. Mas até onde eu tenho conhecimento, ele tem que falta uma assinatura. E o segundo ponto, senhor presidente, se ele estiver apto para votação, daí nós vamos fazer um embate, sem problema nenhum. Nós vamos colocar o projeto em discussão, enquanto isso nós vamos estar esclarecendo se ele pode ser votado ou não. Isso não impede de ele estar discutindo, a não ser que o senhor peça vistas. Então eu vou pedir vista, eu quero que seja para ele estar apto para a gente estar fazendo então. Se o senhor pedir vistas, tudo bem. O vereador está fazendo uma questão de ordem, de esclarecimento. Esclarecimento para ele entrar na ordem do dia. Claro. Se ele não está apto, ele não pode nem ter discussão, vereador. Ele não poderia nem estar na ordem do dia. Então, não estou dizendo, se ele não está, então ele tem que ser retirado se faltar uma assinatura. Nem se algum parlamentar quiser assinar agora, ele não está apto. Estou dizendo, ele não está apto, o projeto. Então, eles têm que ser retirados de pauta, se a minha tese estiver certa. Se a minha tese estiver errada, ele volta normalmente para a ordem do dia e pode ser discutido. Nós vamos suspender a reunião por até 5 minutos. Mas qual é o requerimento do vereador? Bom, se ele está na pauta, ele está apto. A dúvida está com parecer jurídico, número mínimo de assinaturas necessárias. Se ele tem um número... a gente tem que ser mais claro. A gente tem que ser mais claro. A dúvida aqui é se ele tem o mínimo de assinaturas necessárias. O parecer jurídico... O parecer jurídico já anuncia que ele não tem e não deveria nem sequer estar na pauta. É que o vereador deu a volta, mas objetivamente é isso que ele está dizendo. Ok. Uhum. Pode ler o parecer jurídico, então? Podemos fazer questão de ordem. Realmente, vereador Claudir, o que aconteceu aqui foi que eu estava fazendo a leitura aqui, o parecer jurídico faz menção a que, pela falta de uma assinatura, ele não deve proceder a... Mas falta uma assinatura por quê? Porque são 13 vereadores, precisaria ter 5. Aí é uma tese que nós vamos discutir. Se for esse o parecer da mesa, nós vamos buscar isso judicialmente. Que o nosso entendimento é que 1/3 é 4 vereadores. E nós vamos provar isso judicialmente. Já provei uma vez. Vamos provar a segunda vez que 1/3, porque se for 5, 3/3 é 15. Nós temos 13 vereadores. Não há como você fazer puxar uma divisão quebrada para cima, é para baixo que se puxa. Isso é entendimento constitucional. E eu vou trazer. Se esse for o entendimento, pode ter certeza que nós vamos ganhar judicialmente, provando que 1/3 é 4 vereadores, de 13, e não 5. Questão de ordem, só presidente, para ajudar a Vossa Excelência. Então vou pedir vista à matéria. Estou tendo conhecimento agora do parecer. Então vou pedir vista para que não haja baila em relação à matéria. Nós vamos buscar isso, então, para aprovar. Questão de ordem, vereador Claudir, eu até vou lhe dizer que Vossa Excelência, eu sei dessa situação que Vossa Excelência já conseguiu na Justiça, eu acho que era importante que Vossa Excelência, se tiver ainda alguma documentação referente a isso,
faça um ofício, juntando, até porque nós temos que construir um entendimento acerca disso. Se de nada adianta essa casa decidir se a justiça já decidiu diferente. Então nós podemos analisar a jurisprudência criada pelo caso Intela. O parecer da Comissão de Justiça e Redação? O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela... Na verdade, o que aconteceu eu até estava discutindo aqui. É aprovação? A gente recomendou que fosse feito com o parecer da comissão, do corpo jurídico da casa, porém ele foi feito equivocadamente pela aprovação. Mas foi assinado pelos membros da Comissão de Justiça e Redação, que é o que vale. O vereador Torto é o relator, foi assinado pela aprovação. Quantas assinaturas tem da comissão? 3. Então os 3 assinaram. Então o que vale é o parecer. Ele está apto a ser votado. É isso que eu quero dizer. Sim. Está apto a ser votado. Mas respeito o pedido de vista. O vereador Torto até fez a menção nessa situação no debate, e nós fizemos o encaminhamento para que seguisse a orientação jurídica da casa, porém depois o relator fez o parecer. Mas e nós o que vale, vereador, nós o que vale é o parecer, favorável ou contrário. Vamos fazer o seguinte, então, o vereador Marcelo Achuto pediu vista do projeto. Estou pedindo vista da matéria. Nós vamos colocar... Mas eu só queria esclarecer, senhor presidente, questão de ordem, que o projeto está apto a ser votado. Sim. O entendimento é que 1/3 é quarto pela Comissão de Justiça e Redação. E vamos buscar o esclarecimento dessa questão do 2/3. Vamos buscar esse esclarecimento aí, porque se isso procede, nós já fomos prejudicados aqui em alguns projetos na votação do 2/3. Então, precisamos esclarecer isso. E eu coloco em discussão o pedido de vista do vereador Marcelo Achuto. Ninguém mais querendo discutir, nós colocamos em votação. Convidei o vereador secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores em ordem inversa. Como voto, vereador Roberto Souza Júnior. Sim. Pedro Francês. Desculpe, vereador. Pedro Francês não vota. Orlando Angeletti. Sim. Nilson Probst ausente. Moacir Schmidt. Sim. Marisa Zanoni Fernandes ausente. Marcelo Achuti. Leonardo Peruca, sim. Elton Garcia. Sim. Eliseu. Sim. Eduardo Torto. Sim. Claudir Maciel. Sim. Assinio Medeiros. Sim. Questão de voto, senhor presidente. Só um momento, então foram 11 votos favoráveis, pedido de vista aprovado. Declaração de voto, vereador Marcelo Achuto. Votei sim no meu pedido de vista, porque há um entendimento que há um entendimento por parte do vereador Claudir Maciel que o projeto está apto. Eu tenho dúvida em relação à matéria, por isso que pedi vistas. Ok. Por isso que pedi vistas, então deixar muito claro isso para que não seja uma informação distorcida. Mas muito obrigado. Projeto de resolução substitutivo 022/2013, que denomina de Espaço Cultural vereador Sérgio Paulo Girardi, o hall da sede da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Autores, vereadora Marisa Zanoni Fernandes e vereador Pedro Francês. Solicita ao vereador secretário que faça a leitura do projeto substitutivo e dos pareceres das comissões permanentes. Senhores vereadores, antes de ler os pareceres, até gostaria de solicitar aos nobres vereadores que me conceda o adiamento. Eu gostaria de solicitar o adiamento deste projeto, até porque a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, que é uma das autoras desse projeto, não se conta presente, já foi justificado nesta casa através do ofício protocolado por ela, e gostaria também de estar discutindo e apreciando o projeto. Então, gostaria de pedir o adiamento, onde ele voltaria na próxima terça-feira. Convido ao vereador secretário que faça, então, a chamada dos senhores vereadores para o adiamento do projeto. Como voto, vereador Roberto Souza Júnior. Orlando Angeletti. Nilson Probst ausente. Moacir Schmidt. Marisa Zanoni Fernandes. Ausente. Marcelo Achuti. Leonardo Peruca, sim. Elton Garcia. Sim. Eliseu Pereira. Eduardo Torto. Sim. Claudir Maciel. Sim. Assinio Medeiros. Sim. 11 sim. O adiamento do projeto foi aprovado. Projeto de lei ordinário 074/2013, que dispõe sobre a proibição da venda de animais de estimação e exóticos de pequeno, médio e grande porte em feiras. Autor, vereador Orlando Angeletti.
Solicita ao vereador secretário que faça a leitura do projeto da emenda modificativa sobre o protocolo 566/2014 e dos respectivos pareceres das comissões permanentes. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o adiamento da votação desse projeto, sine die, porque nós temos agora, no mês de novembro, uma reunião aqui na Câmara com um grande número, expressivo número de veterinários da cidade, proprietários de pet shop e também com a ONG Viva Bicho, para fazer um aprimoramento e aprofundar o debate nesse projeto. Então, como eu sou o autor, eu faço esse requerimento à mesa. Muito obrigado. Vereador Angioletti, só para esclarecer, se pedir o adiamento, ele não terá que voltar já na próxima terça-feira? Não seria oportuno, então, pedir vistas ou... Não foi esse o requerimento que eu fiz. Eu fiz sem a data. Fiz um adiamento sem data. Se necessariamente ele tem que voltar na terça-feira, se eu puder, eu peço vista. Regimentar e requeira a presidência que me consulte antes de botar na pauta para... Não, pelo regimento ele voltaria na próxima. O adiamento de votação, sim. Sim, O adiamento normal, que não foi o que eu pedi. Que não foi o que eu pedi, mas o retiro da pauta, mantendo o protocolo. Só gostaria que fosse consultado antes, para não ficar, porque daí ficar me ligando hoje. Pô, a gente marcou para novembro e você colocou o projeto para votar. Então, retiramos o projeto de pauta e na hora que o Vossa Excelência... Sinto satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, o projeto está retirado. Os requerimentos de 501 a 513 estão em discussão. Encerrada a discussão, os requerimentos estão em votação. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores em ordem inversa. Como voto, vereador Roberto Souza Júnior. Sim. Orlando Angioletti. Nilson Probst, ausente. Moacir Schmidt. Marisa Zanoni Fernandes, ausente. Marcela Chute. Leonardo Peruca, sim. Elton Garcia. Sim. Eliseu Pereira. Eduardo Torto. Claudir Maciel. Assinil Medeiros. Sim. 10 votos sim, 2 ausentes. Os requerimentos estão aprovados. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Achuto. Eu sei que só para título de informação, foram 2 requerimentos votados. Eu estava digitando no telefone. Foram quais os requerimentos que foram para votação? Já é matéria preclusa? De 501 a 513. Muito obrigado, vereador. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de novembro, terça-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h03.